quero nesse momento estender uma palavra de saudação em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, à Igreja Cristã Evangélica da Aclimação, a todos os seus membros e congregados, assim como a todos aqueles que nos ouvem, né? A Igreja da Aclimação também é conhecida como a primeira Igreja Cristã Evangélica do Pará. Então aí vai a nossa saudação. E nesse momento que não somente o nosso país, o nosso estado está passando, mas também todo o mundo está atribulado por essa grande pandemia, eu gostaria de trazer uma palavra de conforto e de edificação, e acima de tudo uma palavra que vai glorificar o nome de Deus, até porque todas as coisas estão sob o controle de Deus. Então eu quero ler Deuteronômio 31, o verso 8, diz assim a palavra de Deus: O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Deuteronômio 31, 8. O nosso tema de hoje, desse nosso momento, eu quero nominá-lo de Nosso Conforto Vem de Deus. O verdadeiro conforto para a Igreja de Deus vem do próprio Deus. Então nós devemos observar através desse texto que as Escrituras Sagradas não falham e nem podem falhar. Até porque o Salmo 119, verso 89, nos diz o seguinte, que nos céus está afirmada para sempre, ó Senhor, a Tua palavra. A ideia aí de eternidade e de infalibilidade das Escrituras. Então, o nosso conforto vem de Deus. O Senhor é quem vai adiante de ti, diz o texto. E a primeira consideração que gostaríamos de fazer nesse momento é que o Senhor estará diante de nós no grande decreto da salvação. É importante entendermos isso, porque os profetas, Moisés e a Bíblia de capa a capa, ela vai dizer que ao Senhor pertence a salvação. E Jonas, inclusive, disse isso ao reconhecer o poder soberano de Deus com relação à salvação. O Senhor estará diante de nós no grande decreto da salvação. O Senhor é quem defende o seu povo, é o que diz o texto. O Senhor é quem vai adiante de ti. Deuteronômio 31, 8. O Senhor é quem guia o seu povo. Deuteronômio também 1,33 diz que quem foi adiante de vós por todo o caminho para vos procurar o lugar onde deveríeis acampar, foi eu, diz o Senhor. Então Deus não tem abandonado o seu povo, não tem abandonado a sua igreja. A ideia que se tem de que nós temos um Deus distante por esse momento tão crucial que o mundo está passando, não é verdade. Mesmo porque a palavra de Deus tem que se cumprir. No próximo momento eu trarei uma palavra com relação a isso, e mostrando a tribulação das enfermidades, das doenças que já apareceram e hão de aparecer, como grandes sinais que comprovam a segunda vinda de Cristo, a sua vinda gloriosa. O Senhor é quem estará diante de nós em pessoa. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas seguem porque lhe reconhecem a voz. Jesus usa essa metáfora em João 10, verso 4. Mas no capítulo todo de João, Jesus fala a respeito do pastor e do mercenário. E Jesus fala que ele é o bom pastor, que Jesus é o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas.
E já quase no final do capítulo, Jesus diz que ele tem outras ovelhas, que não estavam lá naquele momento. E isso me alegra, porque essas ovelhas somos nós. E o texto diz que essas ovelhas ouvirão a minha voz, Jesus disse. Elas me seguirão e ninguém as arrebatará da minha mão. Então o Senhor estará diante de nós no grande decreto da salvação, porque Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso guia como pastor, Ele é o nosso bom pastor. A segunda coisa que podemos ver nesse texto de Deuteronômio 31, a partir do verso 8, é que o Senhor estará adiante de nós, suprindo nossas necessidades. É importante notar que durante os 40 anos no deserto, na peregrinação, mesmo Deus lidando com aquele povo rebelde, não lhes faltou o necessário. E a Bíblia diz que o Senhor dava a porção diária de alimentação para eles, para aquele povo. E à noite o Senhor colocava o fogo como sinal da sua presença para aquecê-los. E durante o dia, a nuvem para menear o sol e não deixar que eles fossem queimados pelo sol e mortos no deserto. Então Deus sempre esteve presente diante do seu povo. Deus sempre sabe o que precisamos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, verso 19, nos diz o seguinte: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Deus supre como lhe apraz cada uma de nossas necessidades. Às vezes nós não temos o que queremos ou o que pedimos, mas Deus nos dá o que necessitamos e o que precisamos, por causa da sua fidelidade e da sua bondade. Deus é capaz de nos ouvir antes de falarmos. Isaías 65, 24 diz o seguinte: e será que, antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Mostra aí que Deus supre as nossas necessidades. Ainda que estejamos calados, mas Deus não está. Ainda que estejamos impossibilitados de fazer alguma coisa, mas Deus jamais estará. E antes que venhamos falar, o Senhor já sabe todas as coisas. Deus não é pego de surpresa por nada. O Salmo 139 nos diz isso. A confissão de Davi diante da grandeza de Deus. Quando ele diz, e a palavra ainda não me chegou à boca, e tu, Senhor, já sabes de tudo aquilo que eu ainda ia falar. A terceira coisa é que o Senhor estará diante de nós no cumprimento de suas promessas. Deus é chamado de Deus de promessas e, na verdade, Ele é um Deus de alianças e um Deus de promessas. E as suas promessas jamais falharão. Suas preciosas promessas são grandes. A segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4, diz o seguinte: pelas quais, ou seja, as promessas, elas nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Deus estará conosco em todos os momentos. Este é o Deus, o nosso Deus, para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Salmo 48, verso 14. Deus estará conosco até o fim, a nossa glorificação, porque a obra que Deus começa, Ele a completa com perfeição. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos 8, 30.
Então, não esqueçamos que Deus, Ele é o nosso conforto. E como nosso conforto, Ele mesmo estará adiante de nós, estará ao nosso lado, estará cumprindo as suas preciosas promessas. Eu quero fazer 3 aplicações para encerrar. A primeira delas é que todos nós precisamos entregar nossas vidas para Deus, para que Deus a dirija de acordo com a sua vontade. Mas prestemos bem atenção. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita. Ela é boa e perfeita e é agradável. Mas nem sempre essa vontade está dentro da nossa vontade, pelo fato de Deus ser perfeito. Mas nós precisamos entregar nossas vidas para que Deus a dirija de acordo com a sua vontade. A segunda aplicação é que nós precisamos perceber que Deus estará com os seus olhos atentos e as suas mãos estendidas para suprir as nossas necessidades e também os seus ouvidos atentos para ouvirem a nossa oração, de acordo com a sua resposta à oração de Salomão em Crônicas, que os olhos do Senhor estariam abertos e o seu coração inclinado para ouvir e atender a oração que se fizesse naquele lugar. Hoje esse lugar de adoração é o meu e o seu coração, através dos quais o Senhor faz a sua vontade e o Senhor age nas nossas vidas. Precisamos compreender, a última coisa, precisamos compreender que como ovelhas do bom pastor, que é Cristo, devemos obedecer a sua voz e segui-lo. Ainda em meio a dificuldades, em meio a tristezas, em meio a tribulações, nós devemos ouvir a voz do bom pastor, dizendo, segue-me, e o Senhor estará conosco. Ele é o nosso conforto, Ele é o nosso consolo. Que Ele nos abençoe nesse momento tão difícil, mas um momento também para refletirmos o quanto é importante pensarmos sobre a vida e também olharmos para as Escrituras, que o próprio Cristo nos advertiu e nos adverte. Quando disserem a paz e segurança, todo mundo se regalando, indo para um lado, indo para outro, não pensando em Deus, eis que lhes virá repentina destruição. Que nós venhamos firmar mais e mais a nossa fé no nosso Deus e nos aproximarmos de nossas famílias, entendermos que esta é a vontade de Deus e sem murmuração agradecer a Deus por isso. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora, para não ficar somente em minhas palavras, para complementar o que falamos da presença de Deus no nosso meio, como aquele que nos dá conforto, eu convido-vos a cantarmos uma música que tem como nome Oração de Louvor, do grupo Expresso Luz, do álbum Louvor Expresso, que tem a sua base bíblica em Judas, versos 24 e 25. Concede a alegria, porque Ele está aqui. A único Deus e Salvador, Cristo Jesus, o Senhor. Seja a glória e majestade, o poder e a autoridade, no passado e no presente, ontem, hoje, para sempre, para todo sempre. Amém.